Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 733. Indo para Samar. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Percebendo o clima estranho, Anderson e Victor se entreolharam e assentiram. Deixe-me apresentá-lo. Anderson apontou para um homem alto, moreno e musculoso. O homem tinha cabelos compridos presos em um rabo de cavalo. Esse bruto aqui é Julian. Ele é nosso tanque. Seu corpo grande não é para exibição. Ele é especialista em força. Julian acenou com a cabeça em direção ao grupo de Victor. Durante todo o processo, sua expressão não mudou. Ele apenas lançava olhares para Victor de vez em quando. Esses olhares não passaram despercebidos pelas mulheres, que apenas ergueram as sobrancelhas, divertidas. Era óbvio que o charme avassalador de Victor ainda era tão eficaz como sempre. Anderson apontou para um homem alto e magro, de cabelos dourados e olhos negros. Esse esguicho é o João. Ele é especialista em velocidade e rastreamento. Pode-se dizer que ele é um caçador talentoso. Prazer em conhecê-lo, disse João com um sorriso desarmante. Continuando, Anderson então apontou para um homem com pele cor de chocolate, cabelos negros como a noite e olhos negros. Esse idiota que é Irã, e como você pode ver pela aparência dele, ele é um dos betos da minha mãe, então cuidado com o que você fala na frente dele. Príncipe Anderson. O que você está dizendo? Yuran ficou sem palavras. Mesmo que ele fosse o beta de Taza, ele ainda era fiel a Anderson. Na maioria das vezes, pode ter parecido um pequeno aviso para Natalia e Ana, mas para Victor e Leona, que conheciam Ovis, eles entenderam o que Anderson quis dizer. Yuran era um membro do bando da rainha, um notório grupo de assassinos leais, o que significava que ele sempre priorizaria as ordens da rainha. Então o que quer que ele fizesse de errado não tinha nada a ver com Anderson. Essencialmente falando, Anderson estava tirando dele a responsabilidade em relação a Yuran. Anderson ignorou Yuran e continuou, apontando para uma mulher com longos cabelos negros, pele bronzeada, jeans e algo parecido com um sutiã esportivo, uma roupa que mostrava seu abdômen e seu corpo definido. Esta linda mulher é Lisa, minha subordinada de maior confiança. Ela é uma especialista em rastreamento. Olá, Lisa falou em uma voz que não era nem fria nem amigável. Embora, ao longo das apresentações de Anderson, ela olhasse para Victor como se quisesse esfaqueá-lo. Ela ainda não havia esquecido a humilhação que sofreu nas mãos dele. Por que dois especialistas em rastreamento? Ana perguntou. Lisa é superior a Joan nesse aspecto. Seus sentidos são mais fortes, então ela pode rastrear presas ainda melhor que Joan. Joan e Lisa trabalham juntos na maioria dos trabalhos para rastrear nossos alvos. Faz sentido. Victor sabia que era protocolo básico ao caçar presas e enviar pelo menos 2 rastreadores experientes. Assim, os dois poderiam se ajudar caso algum imprevisto acontecesse. Deixe-me apresentar meu grupo. Victor parou de pensar sobre este assunto e caminhou casualmente em direção às meninas. Ele segurou os ombros de Natalia com as 2 mãos e apresentou. Esta linda mulher é Natalia Leota Lucardi. Ela é humana e também é minha esposa. Natalia nem teve tempo de se surpreender e começar a corar porque foi interrompida por Ran, que olhou em estado de choque. A Leot. Como no clã que ajudou a fundar Nightingale. Exatamente. Victor deu um pequeno sorriso. Então ele passou para Ana e, assim como Natalia, segurou seus ombros com as 2 mãos e apresentou. Esta linda mulher é minha mãe, Ana Lucardi. Olá, Ana sorriu gentilmente. Você trouxe sua mãe? Anderson perguntou incrédulo. Claro que sim. Ela queria tanto visitar Samar que não pude deixar de trazê-la, sabe? Victor deu um pequeno sorriso. Ana teve que se impedir de revirar os olhos em exasperação. Ela se perguntou se seu filho havia esquecido que ela não tinha escolha desde o início. Ela foi sequestrada. Sequestrado. Ele não sabia o significado da palavra. Anderson e seus subordinados estreitaram os olhos. Este homem era realmente descarado. Ele estava tratando toda essa situação como se estivesse de férias.
Ele realmente não se importava com a atual situação delicada do mundo. Mesmo que os lobos e os vampiros não estivessem em guerra ou em conflito no momento, isso não significava que o relacionamento entre eles era bom e, devido ao recente problema em relação ao guardião de Samar, os lobos estavam muito sensíveis agora. Não que Victor soubesse dessa parte específica do problema. Anderson achou que trazer Victor para Samar agora não seria uma boa ideia. Mas ele não podia fazer nada agora. Afinal, Anderson havia pedido ajuda. Sem contar que Victor já estava aqui. Seria muito rude mandá-lo de volta. Ignorando completamente o humor dos lobos e de seu próprio grupo, Victor caminhou em direção a Leona, e assim como os outros, ele a agarrou pelos ombros e a apresentou. Acho que não preciso apresentá-la. Você deve conhecê-la muito bem. Ou pelo menos conhecer o clã do qual ela faz parte. Mas para manter todos na mesma página, vou apresentá-la. Esta é Leona Elizabeth Licos Alucard, minha esposa. Todos os lobos presentes sentiram uma sensação de descrença com o que acabaram de ouvir. Surpresa e choque eram evidentes em seus rostos. Um vampiro e um lobisomem juntos. Isso foi algum tipo de piada terrível. Quando notaram Leona entrando com Victor, todos podiam sentir o cheiro de Victor no corpo de Leona, mas presumiram que ela cheirava assim porque moravam juntos. A ideia deles estarem juntos, ainda mais casados, nunca passou pela cabeça deles. Que maneira direta de me apresentar, querida. Leona bufou. Eles estão completamente chocados. Então cumpri meu propósito. Victor riu. Leona sorriu gentilmente e perguntou: Você vai me apresentar assim a todos os lobos que encontrarmos? Claro, afinal, você é minha esposa. Sua resposta foi instantânea. Leona se sentia doce por dentro. A felicidade começou a borbulhar dentro de seu coração, e ela mais uma vez se apaixonou por seu marido. Ela então perguntou: Mesmo que todos os lobisomens se tornem seus inimigos por cometerem um grande pecado ao se associarem comigo? Um sorriso sádico apareceu no rosto de Victor. Estarei ansioso por aqueles intrometidos. Intrometidos, hein? Claro. Quem pediu para eles serem tão intrometidos? Em vez de se concentrar em seus problemas, eles querem intervir em um relacionamento que não tem nada a ver com eles. O que eles são além de intrometidos? Leona não conseguia mais controlar seus sentimentos. Ela virou o corpo e abraçou Victor enquanto o beijava profundamente. Os lobisomens só podiam assistir incrédulos enquanto um lobisomem e um vampiro participavam de um relacionamento proibido diante deles. Por alguma razão, todos sentiram que estavam assistindo a história de Romeu e Julieta, duas pessoas que não podiam ficar juntas devido às suas circunstâncias únicas, ignorando completamente o status quo e decidindo lutar por seu amor. Embora a história fosse semelhante, a situação deles era completamente diferente. Afinal, o Romeu da história deste casal era um lindo vampiro progenitor com um inferno literal sob seu comando. Mesmo os lobisomens antiquados como Julian, que queriam desesperadamente acabar com essa charada, só podiam assistir silenciosamente em desamparo. Afinal, ele não sabia que consequências provocar alguém como Victor traria. E, claro, Victor e Leona estavam bem cientes desse ponto. Se Victor não fosse poderoso e não tivesse hordas de bilhões de demônios apoiando-o, esta reunião provavelmente teria progredido de forma diferente porque mesmo Anderson não poderia provar este relacionamento. Um possível nascimento de um híbrido entre um vampiro progenitor e um lobisomem alfa fez com que cada lobo na sala estremecesse de medo. Os lobisomens sabiam muito bem que um híbrido típico poderia causar vários problemas, como doenças incuráveis, apenas por existir. Eles nem queriam pensar nos problemas que um híbrido de pais tão fortes poderia causar. Sobre este problema específico, Victor não estava preocupado. Como um progenitor de vampiros com o poder de interagir com as almas, foi fácil escolher a raça dominante para os futuros filhos dele e de Leona. Ah, tio, ter poder é realmente uma coisa muito boa. Victor pensou mais enquanto abraçava Leona e a beijava. O poder deu-lhe a liberdade de fazer o que quisesse.
Mesmo que ele estivesse cometendo o que era considerado um grande pecado para os lobisomens agora, eles não podiam fazer nada além de assistir. Algum tempo depois, o grupo estava sentado um de frente para o outro em um sofá confortável. Você realmente me deu um susto aí. Anderson suspirou ao olhar para Victor, que acariciava Leona com ela no colo. É melhor deixar claro desde o início. Eu não estava planejando esconder meus relacionamentos de forma alguma. Ah! Anderson suspirou novamente. Ele já podia imaginar o caos que se seguiria quando Victor pisasse em Samar. O relacionamento de Leona com Victor já era ruim o suficiente. Ele não conseguia nem imaginar que outros problemas a visita de Victor causaria. De alguma forma, ele estava arrependido de pedir ajuda a Victor agora. Não, não. Anderson balançou a cabeça internamente. Quem se importa se ele está namorando um lobisomem, uma deusa ou até mesmo sua mãe? Isso não é problema meu. Preciso da ajuda dele para ascender ao trono. Eu não deveria me importar com mais nada. Anderson era um homem pragmático. Ele tinha uma filosofia de não se importar com o que não tinha controle e se concentrar no que podia controlar. Ele sentiu que era melhor para sua saúde mental viver assim. Afinal, não adiantava se preocupar com o assunto que acontecia do outro lado do planeta, já que ele já tinha vários problemas em mãos. Victor sorriu internamente em aprovação ao sentir os sentimentos de Anderson. Como esperado, ele superou isso rápido. Ele é um homem focado. O mundo precisava de mais pessoas como Anderson. Por outro lado, os três subordinados de Anderson reagiam como ele esperava, com desaprovação. Mas a opinião de estranhos nunca importou para Victor. Ele fazia o que queria quando queria. Qualquer pessoa que vive querendo a aprovação de estranhos está fadada a ter uma vida de estresse. Você não podia controlar os pensamentos de outras pessoas. Felizmente, eles são bons cães e sabem o seu lugar. Victor pensou. Reunindo seus pensamentos, Anderson olhou para Victor. Você está planejando agir como agiu até agora com todos que conhece? Obviamente. Você está visitando Samar como o Rei Demônio ou o segundo progenitor? A razão para essa pergunta era simples. Se ele estivesse visitando como o segundo progenitor, ele estaria representando os nobres vampiros. Ele pode não ser o rei dos vampiros, mas seria entendido como tal. Afinal, ele era um progenitor da raça dos vampiros. A mesma situação se aplica ao título de Rei Demônio. Se ele declarou que estava aqui como representante direto dos demônios, os preparativos precisavam ser feitos para receber um convidado tão importante. Isso significava que ele perderia esses títulos ou sua influência se apresentasse em qualquer outra função? Claro que não. Tudo isso era a mesma velha e chata política. Do que você está falando, Anderson? Victor perguntou, confuso. Eu não vim aqui para trabalhar. Eu só vim aqui para ajudar um amigo e curtir um passeio em um novo local. Estou vindo como turista. Estou de férias agora, sabe? Victor sorriu. Por alguma razão, ao invés de ficar tranquilo depois de ouvir o que Victor disse, ele se sentiu ainda mais preocupado. Vamos ficar sentados conversando o dia todo ou vamos para Samar? Anderson e Victor se olharam por um longo tempo. Esse impasse durou alguns minutos, e então Anderson fechou os olhos como se estivesse tomando uma decisão. Espero não me arrepender disso. Anderson se levantou do sofá e exibiu um sorriso amigável. De agora em diante, Victor Lucadi é um convidado do segundo príncipe de Samar. Yuran se aproximou de Victor e em suas mãos havia um token de identificação dourado. Victor estendeu a mão e pegou um sinal, observando a imagem de um grande lobo rugindo que decorava sua superfície. Com seus olhos, ele podia facilmente ver a energia no sinal usada para distinguir o objeto. Por favor, não perca o símbolo. Se alguém perguntar por que você está em Samar, apenas mostre o símbolo e eles irão ignorá-lo. Eu não vou perdê-lo, disse Victor, deslizando o token em seu bolso. Ótimo. Nesse caso, devemos parar de falar besteiras e ir para Samar? Agora você está falando a minha língua, Anderson. O sorriso de Victor cresceu. Leona saiu do colo de Victor com relutância e se levantou.
Aí o Victor também se levantou e olhou para o Anderson. Percebendo que estava pronto, Anderson olhou para seu subordinado. Lisa, abra a porta, por favor. Sim, Príncipe Anderson. A mulher caminhou em direção a um espaço vazio e apontou a mão para a frente. Logo, uma tatuagem preta que parecia vários galhos de árvore começou a aparecer por todo o braço. A tatuagem começou a brilhar levemente em um tom verde e, no momento seguinte, uma porta feita de galhos de árvore começou a se formar. O tempo todo Victor observava com os olhos, e vale ressaltar que ficou muito surpreso com o que viu. Como esperado, eu não estava errado. Lobisomens estão intimamente relacionados com uma árvore do mundo positivo. A energia que ele viu naquela tatuagem era muito parecida com a energia que ele usou. Só que foi mais positivo do que negativo. Todas as árvores do mundo usavam energia natural, mas de acordo com o aspecto do alinhamento da árvore do mundo, dependendo se ela havia se separado ou não, a energia natural da árvore assumiria propriedades positivas e negativas. E dentro dessas energias positivas e negativas, cada uma tinha uma certa peculiaridade. A energia positiva, de um modo geral, era a energia da criação. Como seu oposto, a energia negativa era tudo o que a energia positiva não era. De forma bastante ampla, a energia negativa era a energia da destruição. Embora esses exemplos não fossem exatamente corretos. Afinal, essas duas energias englobavam um conceito muito mais amplo que incorporava muito mais aspectos da existência do que apenas criar e destruir algo. Tal foi o caso da energia negativa, que incorporava todos os sentimentos negativos que um ser poderia experimentar. Em teoria, uma árvore do mundo positivo é capaz de criar pontos de trânsito para dois planetas diferentes. Victor pensou. As árvores do mundo não eram hostis entre si. Ao contrário, assim como as entidades primordiais, eles eram seres neutros. Com apenas um olhar, Victor entendeu o que era aquela tatuagem. De uma forma muito breve, foram como coordenadas que acessaram o planeta de Samar. Quando a porta terminou de ser construída e a vista dos pastos ensolarados apareceu, Victor pensou, parece que esta viagem vai ser mais interessante do que eu pensava. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 734. Imperatriz. Acho que já devem estar chegando a Samar, comentou Violette enquanto olhava para Agnes, Ruby e Sasa. Ainda quero saber o que se passava na cabeça do meu marido. Por que ele de repente decidiu ir para Samar? Ruby franziu a testa com a frustração que estava sentindo agora. Não adianta pensar nisso agora, Ruby. Darlin tem um temperamento muito casual. Ele é como o vento. Ele vai aonde quer e quando quer. Sasha comentou. Isso é verdade. Mas até mesmo o vento tem padrões que podem ser rastreados pela ciência que o estuda. Ruby apontou. Querido, é o mesmo. Ele não age sem motivos. Os valores centrais do que compõe Victor, quando ninguém de sua família está em perigo, são diversão e, recentemente, objetivos que nos ajudarão a longo prazo, falou Violette. Exatamente. Ruby concordou com a cabeça de Violette. Nesse caso, ele decidiu que ir para Samar lhe dará uma oportunidade que beneficiará nossa família. Provavelmente, disse Violette. Hein? Você não tem certeza? Sasa perguntou incrédula. Você não se gaba de conhecer Darling melhor do que o resto de nós? Onde está seu orgulho? Uma veia saltou na cabeça de Violette, e ela sorriu com os olhos fechados, fazendo uma careta. Sim, eu conheço Darling melhor do que todos vocês, mas lembre-se que Darling esteve longe de nós por 700 anos. Ninguém passa 700 anos sem mudar. Isso é verdade, mas o núcleo da personalidade de um indivíduo não muda tão facilmente, a menos que algo drástico aconteça, como foi o caso de Victor, disse Agnes. As três herdeiras olharam para Agnes. Como alguém que viveu mais de 1700 anos, posso dizer com clareza que, embora não seja a mesma mulher que era no passado, ainda sou a mesma Agnes de quando era criança. Estou apenas mais madura e experiente nas questões da vida. Apenas diga que você está velho, Violette bufou. As veias saltavam na cabeça de Agnes. Violette,
Parece que eu deveria ensiná-la a mostrar algum respeito à sua mãe. Você tem sido muito arrogante ultimamente. Meu respeito por você morreu completamente quando a vi gritando como uma cadela no cio, pedindo mais tratamento duro do meu marido. Violette bufou novamente. Agnes teve a decência de pelo menos virar o rosto e chorar um pouco, e ao fazê-lo, ela não pôde deixar de se perguntar quem fez Violette de boca suja e arrogante. Esta não era uma característica de sua família. Violette. Sasa chamou Violette. O que? Eu estive pensando nisso por um tempo. Sasa comentou cautelosamente. Quer saber o quê? Pare com o suspense e diga o que você quer dizer. Violette não gostava do gênero suspense. Ela era o tipo de mulher que incendiaria o cinema porque não suportava assistir a um filme inteiro desse gênero. Por que você fica comentando os detalhes do que aconteceu naquela época e usa isso como arma para embaraçar as meninas? Violette levantou uma sobrancelha para Sasa. Você sabe que não sou só eu que faço isso, certo? Eu sei. Sasa acenou com a cabeça. Mas você é a primeira esposa. Você tem que dar o exemplo. Se você se comporta como Agnes, que tipo de respeito você quer ganhar de outras esposas? Oi. O que você quer dizer com comporte-se como Agnes? Eu não sou tão delinquente. Agnes apontou para Violette como se ela tivesse cometido um grande crime. Ruby não pôde deixar de revirar os olhos quando ouviu o que Agnes disse. Essa mulher não se olha no espelho. Violette é claramente uma cópia dela. Ignorando o que Agnes disse, Sasa continuou olhando para Violette, como a imperatriz. Você deve impor respeito, Violette. Respeito não pode ser forçado, Sasa. Não é tão simples. Violette apontou. Eu sei que o respeito deve ser conquistado. Sasa sentiu. Ela sabia disso muito bem. Mas como você vai ganhar esse respeito se não agir de acordo? Violette franziu a testa. Não me entenda mal, Violette. Não estou criticando você ou dizendo que o fato de você usar os atos íntimos que fazemos com nosso marido para envergonhar outras garotas é abominável. Afinal, como você disse, todos eles fazem isso. E porque todos eles fazem esse tipo de ação, é aí que o problema é gerado. Nossos atos íntimos não devem ser usados como uma arma para envergonhar outras garotas porque esses atos íntimos são uma forma de mostrarmos nosso amor a Victor, nosso marido. Agnes e Ruby franziram a testa quando ouviram o que Sasa disse. Eles perceberam que o que a loira disse foi um ponto importante. Violette pode ter ficado em silêncio, mas ouviu atentamente o que Sasa estava dizendo porque até Violette viu o mérito nas palavras de Sasa. Compreensão, respeito mútuo e companheirismo são importantes para um relacionamento longo e saudável. Embora essas palavras provocativas sejam uma piada interna para nós, não é mais engraçado. Sasa era muito sensível à atmosfera da casa porque, como sua mãe, ela podia desacelerar o tempo se quisesse. Embora ela não fosse uma mestra em expressões faciais como seu marido, ela ainda conseguia ler o ambiente muito bem. Afinal, essa era uma habilidade essencial para ler os humores bipolares da outra personalidade de sua mãe. Se alguma de nossas palavras tivesse machucado alguma das garotas, Victor teria feito alguma coisa. Violette apontou. Isso é verdade. Darling interviria se surgisse qualquer tipo de conflito interno. Sasa sentiu, ela conhecia bem seu marido e, com seus poderes de empatia, era fato que ele podia ficar de olho nas mudanças emocionais de todas as suas esposas. Se não interveio agora, é porque não ocorreu nenhum problema. Certo? Violette falou. Essas piadas não são problema. Todos entendem que não devem levar essas palavras a sério. Então qual é o problema? Só porque um problema ainda não aconteceu não significa que não acontecerá no futuro, Violette. Atualmente, as esposas de Darling respeitam Ruby, Natasia, Kaguya, Afrodite, Jeanne, Morgana e Skatashi. Não incluindo você? Violette perguntou divertida. Ela não se sentiu nem um pouco ofendida com o que Sasa disse. Afinal, ela também podia ver o que Sasa estava tentando apontar. Não sou arrogante o suficiente para pensar que sou tão respeitada quanto as mulheres mencionadas. Sasa bufou.
Só porque ela não era tão respeitada não significava que ela não recebia nenhum respeito das garotas. O mesmo aconteceu com Violette. Ela não era odiada nem nada. Pelo contrário, ela era respeitada, mas não no nível das mulheres acima mencionadas, o que era um problema. Pelo menos do ponto de vista de Sasa. Ironicamente, Scartache nem mesmo é uma esposa ainda, e ela já tem muita influência. Sasa riu divertida. Você sabe que minha mãe é uma esposa em tudo menos no nome, certo? Ruby apontou. Sim, eu sei. Mas Katashi não pensa nisso, certo? Sasa sorriu. Ruby não tinha como refutar essas palavras. A relação entre Victor e Katashi era complexa. Eles queriam brigar um com o outro quando estivessem mais fortes. É o que dizem, mas Ruby acreditava que os dois estavam satisfeitos em manter o relacionamento como estava. Isso porque esse relacionamento motivou os dois a se fortalecerem e ultrapassarem os limites um do outro. Ruby nunca tinha visto sua mãe treinando com tanta intensidade como agora. Pensando profundamente nas palavras de Sasa, Agnes disse: Scartash tem o respeito de todos, assim como Afrodite. O que significa que os dois têm mais influência no harém, hein? De fato. Sasa sentiu. Violette é a primeira esposa. Ela é a mulher que mudou a vida de Darling, transformando-o em um vampiro nobre. Apesar de fazer parte do ritual, a única razão pela qual Sasa estava lá naquele dia fatídico foi a pedido de Violette. Violette foi o principal gatilho para ela estar naquele lugar. Scartache é o mestre de Victor e foi a mulher que deu ele um propósito na vida. Iana foi a mulher que criou Victor e moldou quem ele é hoje. Você poderia dizer que essas três mulheres ocupam um lugar especial no coração de Victor. Violette estreitou os olhos. Você sabe que o que está dizendo agora é errado, certo? Tem certeza? Sim. Você tem certeza absoluta? Sim. Ela falou com um tom forte. Ah. Eu não sou cego, Violette. Está claro para todos que você, Anne e Scartache são os mais especiais para Victor. Isso não significa que ele não nos ama. Darling faz com que todos se sintam especiais, mas é inegável que você, Scartache e Ana são os mais especiais porque você impactou diretamente a vida de Victor. Sasa falou de forma neutra, sem demonstrar nenhum desconforto ou tristeza. Ela não estava sentindo esses sentimentos porque, como ela disse, Victor fez questão de regar a todos com muito amor. Mas as mulheres eram gananciosas. Todas elas queriam ser especiais de alguma forma para seu marido. Eles queriam ser como Scartache, Ana, Violette, Roxane, Afrodite, Leone e Ruby. A razão de Sasa para adicionar Roxane, Afrodite, Leone e Ruby era óbvia. Afrodite era uma deusa literal que o deu tudo o que tinha a Victor em nome do amor. O amor que os dois tinham um pelo outro era como uma droga fortalecida pela bênção da deusa. Foi viciante. Leone era amiga de infância de Victor. Eles estavam em uma situação semelhante no passado. Então ela caiu na mesma categoria que Violette. Ruby nem precisou falar muito. A mulher fria e inteligente nunca descansou ou poupou esforços para proteger sua família. Roxane foi a mulher que literalmente o fez renascer muito mais forte, e ela foi a mulher que passou 700 anos ao lado de Victor. Violette suspirou. Ah! Eu não gosto do jeito que você coloca isso, Sasa. Ela olhou séria para Sasa. Victor também não iria gostar. Sim, talvez Katashi, Anne e eu sejamos os mais especiais para Victor porque impactamos muito sua vida. Mas você está sendo injusto com todas as esposas dele falando assim. O que você quer dizer? Sasa perguntou. Somos todos especiais, Sasa. Ruby impactou Victor com seu trabalho árduo e como ela protege a família. Foi ela que o apoiou quando ele ficou longe de nós por 1 ano e meio também. No começo, você impressionou Victor com sua gentileza e nobreza. Graças a quem você é, Victor teve que repensar muito suas decisões. Por muito tempo, você foi a bússola moral de Victor para não cometer tantas atrocidades. Porque se dependesse apenas de mim e Ruby, nós dois não nos importaríamos se ele incendiasse o mundo. Sasa regalou os olhos, olhou para Ruby,
pedindo confirmação, e a ruiva apenas assentiu, dizendo: ela está certa. Pode não parecer, mas Victor, no começo, sempre tomava decisões importantes depois de pensar no que pensaríamos dele. Ruby explicou. Antes que Sasa pudesse dizer qualquer coisa, Violet falou: você disse que eu deveria exigir respeito, mas Victor e eu não pensamos assim. Sasa, isso não é um harém imperial ou algo assim. Não há facções ou mulheres favoritas. Pare de assistir dramas de meia-idade. Sua cabeça está ficando infectada com essa merda. Sasa ficou sem palavras com a maneira brusca de falar de Violet. Qual é o lema do clã Alucard? Cuidamos uns dos outros, falou Sasa. Correto, nossa família sempre virá em primeiro lugar. Violet assentiu e acrescentou com um olhar ainda mais intenso: somos uma família, somos todos uma família e, por causa disso, somos tão casuais uns com os outros. Afinal, somos praticamente irmãs. A maneira como ele encontrou cada mulher e interagiu com elas inicialmente torna cada encontro especial para ele. Somos todos especiais para ele, Sasa. Violet repetiu novamente para enfatizar o que ela queria dizer. A prova disso é que se um de nós desaparecer de repente, garanto que ele vai enlouquecer. Esse é o dia em que ele vai queimar o mundo. Então eu estava errado. Sasa falou com um humor ligeiramente deprimido. Não exatamente. Ruby e Violet falaram ao mesmo tempo. As duas se entreolharam e assentiram como se concordassem com algo. Então Violet começou a falar. A situação que você mencionou tem méritos de ser levada a sério. Não devemos usar nossas atividades noturnas com nosso marido como um insulto. Violet olhou para Agnes. Me desculpe por ter dito que perdi o respeito por você, mãe. Isso não é verdade, eu a respeito muito. E me desculpe por ter falado assim. Agnes arregalou os olhos e sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. O que há de errado com a minha filha? Ela ficou doente de repente. Violet continuou a olhar seriamente para Agnes. Percebendo que não sairia dessa situação se não falasse alguma coisa, Agnes falou com a voz trêmula. Está tudo bem. Eu entendo. Você pode voltar ao normal. Você está realmente me assustando agora. Violet assentiu e olhou para Sasa. Vou comunicar aos membros mais boca suja do nosso grupo para serem mais sociáveis. Obrigado por trazer isso à minha atenção, Sasa. De nada. Sasa respondeu, confusa e, ao mesmo tempo, atordoada. Ela não esperava esse desenvolvimento. Ruby. Violet olhou para a ruiva. Eu sei. Fale com a Anastasia, certo? Ela é uma das membros sujas do nosso grupo. Adicione Morgana, Pepper, Eleanor e Rose também. As duas últimas podem ser bastante desagradáveis quando provocadas. Acho que essa atitude foi construída porque elas vêm de um ambiente apenas de lutadoras. Lembrando-se da discussão agradável entre Rose e Eleanor que ocorreu no banheiro, Ruby não pôde deixar de assentir. Ok, eu vou falar com eles. Sobre o mesmo assunto, fale com Neriopis também. Violet apontou. Por quê? Ruby ergueu a sobrancelha. Não queremos que as crianças digam palavrões, certo? Violet sorriu. Justo. Sasa não pôde deixar de olhar para Violet como se estivessem olhando para um alienígena. De onde ela tirou aquela aura de autoridade? Esta era a mesma Violet que ela conhecia. Você parece chocada, Sasa. Inês riu. Sasa apenas assentiu enquanto olhava de soslaio para Agnes. Você não tem passado muito tempo com Violet ultimamente. Pode não parecer, mas todas essas responsabilidades envolvendo o clã Snow, a nova facção e a religião de Darling estão causando grandes mudanças em Violet. Assim como você está evoluindo em força e percepção, Violet também não está parada. Agnes olhou para Violet, que estava conversando com Ruby. Ela está crescendo diariamente. Agnes sorriu com orgulho. Ela está crescendo para se tornar a imperatriz da mesma estatura de um rei como Victor. Entendo. Parece que vi um grande problema onde não havia um para começar. Sasa falou com uma sensação de satisfação. Na verdade, eu costumava pensar como você. Essas palavras pegaram Sasa desprevenida.
Acho que esse pensamento nasceu devido à minha experiência de observar os haréns do passado. Havia muita política nos haréns dos reis do passado. As mulheres praticamente se matavam para ser a primeira esposa. Nossa situação nunca se transformaria nisso. Eu sei, Victor nunca deixaria, mas as mulheres são naturalmente egoístas, sabe? Elas sempre querem mais, principalmente quando o prêmio é alguém tão irresistível quanto Victor. Isso é verdade, mas agir dessa forma só deixaria Darlene triste e desapontado. Saz apontou. De fato. Agnes assentiu. Como eu disse, pensei um pouco como você, vi um problema onde não havia, mas depois dessa conversa, minha mente se clareou. Como disse Violette, não existem facções ou a mulher preferida. Não existem internos política. Darling demonstrou repetidas vezes que não é um homem pequeno como os reis do passado. Em vez disso, ele é um homem avassalador que tem muito amor para dar. Agnes sorriu ao se lembrar dos olhos assombrados e sem vida de Victor. Isso eu posso concordar com você. Sasa sorriu. Ruby, devemos contar a Victor o que aconteceu aqui? Violette perguntou. Por favor, faça. Ruby assentiu. Por que você parecia tão ansioso? Violette ergueu a sobrancelha. Eu desejo ser punido por pensar bobagem. Ela foi brutalmente honesta. As mulheres olharam para Ruby com expressões inexpressivas. Neste caso particular, não deveria ser Sasa quem deveria ser punido. Agnes perguntou cautelosamente. TSK, isso é verdade. Por que ela parece tão desapontada? Violette e Sasa pensaram ao mesmo tempo. Violette olhou para Sasa. As duas se comunicaram com os olhares uma da outra. E então Sasa sentiu, vou contar a Victor o que aconteceu. E direi que foi Ruby quem começou o problema. Ruby arregalou os olhos e então deu um pequeno sorriso satisfeito. Era evidente por sua expressão que ela estava bastante esperançosa. Victor, seu desgraçado. O que você fez com a Ruby? Saz e Violette pensaram ao mesmo tempo. De repente a porta se abre, e Afrodite e Hestia entram com rostos sérios. Nós temos um problema. O que é? Violette perguntou com um olhar grave. Erenix desejam nos encontrar na Terra. A situação no panteão grego piorou muito. Prevejo que eles querem pedir abrigo. Bem, foda-se. Violette coçou a testa. Por que sempre acontece merda quando Darling não está em casa? Ela suspirou no final. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 735. Chegando em Samar. Você já ouviu falar do termo meia-idade distópica? Se você ainda não ouviu, não tem problema, eu te explico. Começando com a palavra distopia, o que significa? A distopia caracteriza uma sociedade imaginária sombria. As distopias costumam dar origem a sociedades controladas pelo Estado ou por outros meios extremos de opressão, que criam condições de vida insuportáveis para os indivíduos. Geralmente é baseado na realidade atual idealizada em condições extremas no futuro. Isso é o que significa distopia. Agora, o que significa meia-idade? A Idade Média é o período entre a deposição do último soberano do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, 476, século V, até a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos, 1453, século XV, pondo fim ao Império Bizantino. Esse foi um termo saído diretamente dos livros de história, mas para aqueles de nós na era moderna que assistiram a muitas formas de entretenimento, a Idade Média foi frequentemente misturada com fantasias sobrenaturais. Todo mundo já viu aquela história em que um protagonista morreu após ser atropelado por um caminhão e, de repente, você vê um mundo de fantasia ambientado no que parece ser a Idade Média. É algo bastante comum hoje em dia, e mesmo que o mundo tenha sofrido muito com a nova era dos seres sobrenaturais, a cultura antiga ainda se mantém firme e forte. Pode-se até dizer que se tornou mais popular. Afinal, os humanos descobriram que essas raças saídas de uma história de fantasia existiam no mundo real. Agora que você já sabe o que significam os dois conceitos dessas palavras, vou explicar o que significam juntas. Idade Média distópica.
A Idade Média distópica refere-se a um conceito de uma sociedade distópica ambientada na Idade Média. Diferente da Idade Média real que temos na história, essa sociedade consegue ser ainda mais fantasiosa com vários elementos que não poderiam ser vistos no mundo real. Para Victor, Samar parecia algo assim. Embora a parte distópica possa estar incorreta. Victor olhou em volta e viu homens e mulheres vestindo armaduras de couro, alguns vestindo ternos, outros vestidos de forma mais tribal. Os prédios ao redor eram uma mistura de prédios modernos e prédios que pareciam ter saído de um mundo de fantasia. O ambiente ao redor era como se um deus entediado tivesse pegado os conceitos da era da internet e os combinado com o período da Idade Média e um mundo de fantasia. Essa mistura não parou por aí. Motos modernas foram vistas rodando em uma estrada de concreto, mas ao mesmo tempo carruagens antigas com um toque moderno também trafegavam na estrada. Victor poderia jurar que viu um jovem lobo andando em algum tipo de escate voador. Que porra é essa? Estou sonhando. Na verdade, acho que alguém deve ter me dado $1 muito forte. Natalie e Leona queriam muito responder à pergunta de Victor, mas também ficaram sem palavras, porque Leona também está surpresa. Ela não sabia disso. Ana, que estava na sombra de Victor por não ter imunidade à luz do sol, perguntou: até onde eu sei, Lady Leona nunca esteve em Samar antes. Kaguya explicou. Ah, se for esse o caso, a reação dela faz sentido. Ana assentiu e olhou para Kaguya com curiosidade. Você não parece surpresa, Kaguya? Eu vim para cá quando era mais jovem junto com Lady Agnes. Embora naquela época a cidade não fosse tão bagunçada quanto agora. Foda-se. Essa cidade parece que saiu direto das mãos de um deus criança. Que bagunça literal é essa? Maria estava incrédula. Interessante. Embora tudo pareça uma grande bagunça, a própria sociedade ainda está funcionando. Em um mundo louco e irracional, mas ainda está funcionando. Eve falou. Você não é sempre a cientista, Eve. Maria riu gentilmente. Eve corou um pouco e disse, é muito interessante. Será que posso mostrar para Ruby? Por que você não grava? Aqui, pegue a câmera. Kaguya falou enquanto dava uma câmera que saiu das sombras. Eu me pergunto quantas coisas você deixa em suas sombras. Eve murmurou com uma pitada de inveja. Eu perdi a conta. Eu só coloco o que eu quiser lá. Kaguya respondeu. Essa é uma habilidade muito invejável. Ana falou. Concordo. As meninas ao redor falaram. Quando Anderson parou de falar com o guarda, ele voltou com seus subordinados e disse: bem-vindo à capital real dos lobisomens Eclipse Ventus. Espero que estejam gostando da vista. Leona ergueu a sobrancelha. Eclipse Ventus. Samar não é o nome da cidade? HMM. Essa dúvida é compreensível, eu acho. Ao contrário do que muitos seres sobrenaturais pensam, Samar não é o nome da cidade, mas sim o nome do planeta em que vivemos. Você é um lobisomem alfa, e você nem sabe o nome da verdadeira cidade da nossa raça. Que vergonha. Lisa bufou. Leona estreitou os olhos para Lisa. Por que eu deveria me lembrar de uma cidade onde nunca viverei? O quê? E você se chama de lobisomem? Lisa não acreditou no que ouviu de Leona. Sim, eu sou um lobisomem, não apenas qualquer lobisomem. Eu sou um lobisomem alfa, vindo de uma longa família de lobisomens alfa. Os olhos de Leona brilharam azul celeste, e todos os lobisomens ao seu redor imediatamente viraram seus olhos para Leona. Oh! Victor observou a reação dos lobisomens a Leona com interesse. Foi uma reação muito semelhante quando ele usou seu poder na frente de vampiros nobres comuns. Foi a supressão de alguém com uma linhagem mais forte. No caso dos lobisomens, é apenas um alfa afirmando seu domínio. Parece que de alguma forma, meus líquidos fortaleceram Leona também, hein? Victor estava realmente questionando se ele era um personagem de mangá pornô agora. Agora que penso nisso, por que esses lobos não estão reagindo ao meu filho? Ele ficou feio ou algo assim? Ana perguntou enquanto observava o que estava acontecendo do ponto de vista de Victor. Darlene pode esconder sua beleza se assim o desejar.
Essa é uma habilidade que vem da bênção da beleza, explicou Roberta. Pensando nas vezes em que Afrodite parecia menos bonita do que o normal, Ana assentiu, indicando que entendia do que Roberta estava falando. Ele também pode apagar completamente sua presença para se tornar um com a natureza. Essa é uma habilidade que ele adquiriu de mim. Roxane bufou orgulhosamente. Usando esta habilidade com a ilusão da magia das bruxas, ele pode se tornar invisível na frente de todos. Ele já usou essa técnica alguns momentos atrás. Você se lembra, MM? Eu me lembro. Estávamos conversando bem alto e ninguém nos notou. Ana falou. Esse também foi um feitiço básico de silêncio das bruxas. Roxane explicou. Vindo de uma família de alfas, a declaração foi ainda mais absurda. As famílias alfa eram as famílias que tinham mais poder político dentro de Samar. Eles eram basicamente os condes de vampiros de Nightingale, e sua influência estava em toda parte. Vendo a discussão ocorrendo, Anderson pensou, esta presença. A filha de Adam está mais forte do que antes. O que aconteceu? Talvez eu deva intervir antes que as coisas piorem. Seus pensamentos pararam quando ouviu Leona falando. Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Não me importo com uma família que nunca vi. Mesmo aquela declaração anterior foi algo que ouvi meu pai dizer. Nem sei se é verdade ou não. Em segundo lugar, não me importo com Samar ou qualquer coisa assim. Por que deveria? Esta é a primeira vez que venho aqui. Terceiro, minha família é meu pai, meu irmão Victor e minhas irmãs. E não um bando de estranhos que eu nunca vi antes. Suas declarações fizeram até mesmo Anderson e os outros subordinados ficarem boquiabertos. Eles nunca tinham ouvido tal desrespeito de um lobisomem antes. Adão. É assim que é criar filhos fora de Samar. Anderson sentiu vontade de arrancar os cabelos agora. Anderson conseguia entender o raciocínio de Leona. Afinal, ela é uma loba que cresceu fora de Samar. Não é como se ele nunca tivesse visto isso antes, mas é a primeira vez que um membro de um clã alfa fala isso abertamente. Hugh, eu não quero nem pensar no problema que vai acontecer se aquela louca ouvir isso. Anderson estremeceu ao pensar na matriarca do clã Lycos. Quarto. Leona olhou para o príncipe. Anderson, controle seu subordinado. Ela está sendo chata. Lisa saiu de seu estupor e franziu a testa para Leona. Ela nunca tinha visto tamanho desrespeito antes, mas quando estava prestes a abrir a boca para dizer algo, ouviu Anderson. Lisa, isso é o suficiente. Lisa olhou para Anderson e estremeceu ao ver o olhar dele. Ok. Ela falou bem baixinho. Victor olhou para Leona com orgulho. Desde o início, Victor não interferiu por um motivo. Ele sabia que Leona sabia se cuidar e, assim como suas outras esposas, não gostava de ser tratada como algo frágil por Victor. Por causa disso, ele estava deixando ela lutar suas próprias batalhas, mas isso não significava que ele não iria interferir se ela estivesse em perigo ou se ela fosse insultada por alguém contra quem ela não poderia retaliar. Alguém como o rei de lobisomens, por exemplo. Príncipe Anderson, precisamos sair daqui. Eles já estão chamando muita atenção. Yuran falou. Anderson olhou em volta e viu vários transeuntes pegando celulares e tirando fotos deles. Alguns personagens suspeitos estavam dizendo algo apenas com os movimentos de seus lábios enquanto escondiam suas bocas. Anderson estreitou os olhos e disse, vamos para o palácio. Tio? Mas eu queria dar um passeio primeiro. Victor protestou. Anderson e seus subordinados olharam para Victor em estado de choque. Por que ele está agindo como uma criança agora? De repente, todos os olhos dos transeuntes se voltaram para Victor. Todos olharam para ele, confusos, imaginando quando ele chegou lá. Eles não viram nada. Eles também notaram outra coisa. Este homem era tão bonito. Outros transeuntes que tinham sentidos mais aguçados notaram algo completamente diferente. O que ele é? O que é esse sentimento? Eles estremeceram com horror em seus rostos enquanto olhavam nos olhos de Victor. Interessante. Devido aos lobisomens estarem mais próximos dos animais, seus instintos são mais aguçados, e por causa disso,
Eles imediatamente notaram minhas características dracônicas. Os dragões eram o topo da espécie. A própria presença de um dragão poderia fazer todo um ecossistema entrar em colapso, e todos os animais tinham medo do predador mais forte. Victor, acho que devemos seguir o Anderson. Oh! Victor olhou curiosamente para Natalia. Pelo que lhe lembrava, ela nunca lhe pedia nada e sempre cumpria muito bem seu papel de empregada, mesmo que às vezes não fosse necessário. Sentindo as emoções de Natalia, ele percebeu que ela estava muito preocupada. Por que você está preocupado? Eu só não gosto daqui. Ela estremeceu quando agarrou seu braço. E essa atitude fez Victor estreitar os olhos. Era evidente que ele estava perdendo alguma coisa aqui. Por estar em uma nova cidade no país de um inimigo, Victor controlou seus sentidos para evitar que todos os seres fortes sentissem sua presença, pois não queria criar problemas para Anderson até que sua vinda fosse conhecida pelo público. Lobos, o que não demoraria muito afinal, ele já tinha ouvido Anderson conversando com o guarda sobre isso antes. Mas vendo Natalia daquele jeito, ele não se importou mais. Decidindo não mais conter seus sentidos, os sentidos de Victor se expandiram e abrangeram toda a cidade de uma só vez. E quando ele o fez, todos os seres fortes dentro de Eclipse Ventur sentiram a presença de Alucard e imediatamente começaram a se mover em sua direção. Mas Victor não se importava com isso. Ele estava se concentrando em outra coisa e quando olhou para cima e estreitou os olhos. No topo de um prédio, ele viu um homem alto de pele morena e cabelo preto curto olhando para Natalia com ganância, luxúria e um pouco de crueldade em seus olhos. O homem claramente sabia quem era Natalia. Vale ressaltar que Victor não gostou nada disso. Anderson e Leone olharam na direção que Victor estava olhando e viram o mesmo homem que ele. No momento em que o homem viu Anderson e Leone olhou para ele. O homem sorriu e acenou com a mão em despedida, depois desapareceu do telhado. Quando Anderson olhou para o homem, seu rosto escureceu. Uma pergunta, Anderson. A voz pesada de Victor fez todos ao seu redor estremecerem. Se sim. Quando os lobos olharam para Victor, eles queriam sair deste lugar o mais rápido possível. O que era esse monstro? Os instintos de todos os lobisomens ao redor estavam rugindo para eles saírem deste lugar imediatamente. Você conhece ele? Uma pergunta simples que continha vários significados ocultos. E a resposta a essa pergunta decidiria o futuro daquele homem. Olhando para Victor, que ainda olhava para um lugar que só tinha prédios na frente, Anderson pensou. Ele é um dos filhos do clã Alpha. Um clã Alpha que patrocina meu irmão. O irmão tolo que se juntou àquela organização de idiotas. O sorriso no rosto de Anderson cresceu. Nunca o vi na minha vida, afirmou Anderson com um sorriso inocente que deixou seus subordinados sem palavras. Muito bem. Cuide das coisas para mim quando tudo isso acabar. Ok, não se esqueça de pegar as evidências. Victor apenas acenou com a cabeça. Então um raio vermelho começou a cobrir o corpo de Victor. Estrondo, estrondo, estrondo. Em um piscar de olhos, ele desapareceu, deixando para trás rastros vermelhos de eletricidade. Aí está. O Yander e mais forte. Leona riu. Ela não podia acreditar que Victor cometeria tal atrocidade só porque um lobo olhou da maneira errada para Natalia. Ele não é super protetor. Ela sorriu, satisfeita. Vale ressaltar que ela não estava nada insatisfeita com a personalidade dele. Victor. Natalia estava se sentindo complexa agora, mas a maior parte de seus sentimentos era felicidade pelo marido. Leona revirou os olhos ao ver a atitude apaixonada de Natalia. Vamos para o Palácio Real. O que quer que Victor vá fazer, levará tempo. Por que você acha isso? Ele não tem o poder de um raio. Ele pode resolver o problema e entrar em contato com você rapidamente. Quando o Rei Demônio age contra seus inimigos Lisa. O sorriso de Leona cresceu sadicamente. Ele se certifica de quebrar completamente seus inimigos. E somente quando ele termina de quebrá-lo ele concede a doce misericórdia do abraço da morte. Liz estremeceu. Ela podia ver esse cenário muito bem em sua cabeça por algum motivo.
E isso é apenas para inimigos normais, ele é ainda pior para organismos que menosprezam suas mulheres. Yuran, Joan e Julian olharam para Anderson. Príncipe, você tem certeza absoluta de que eu deveria tê-lo trazido aqui? Quer saber? Essa é uma pergunta que estou constantemente fazendo agora. Alucard levou o adjetivo bomba nuclear ambulante a um novo nível. Ele era muito caótico. Ah! Nem entramos na cidade, e problemas já aconteceram. Só posso rezar pelo futuro agora. Espero que minha mãe não reclame muito. Anderson coçou a cabeça enquanto começava a andar em uma direção. Isso é impossível. Ela com certeza vai reclamar muito com você. Seus 4 subordinados falaram ao mesmo tempo. Ah! Anderson só pôde suspirar novamente. Ele sentiu uma pequena premonição de que faria muito isso de agora em diante. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.